Professor Celso, o Brasil é o país que mais utiliza insumos biológicos, né? A agricultura brasileira sempre foi inovadora, né, e competitiva, né? Está no DNA do agronegócio. É isso mesmo. Nós fomos até uma propriedade em Matelândia, aqui na região oeste do Paraná, para conhecer a experiência do seu Laurica Mana, que há 3 anos usa os biológicos no manejo das lavouras e tem percebido bons resultados. Olha só. Na agricultura, desde a infância, seu Lauri se dedica à produção de grãos, cuida dos aviários e cria algumas cabeças de gado para o consumo da família. Nessa área, que tem cerca de 15 hectares, ele costumava plantar silagem, mas há alguns anos, depois de parar com a atividade leiteira, passou a semear soja na safra de verão. Foram 85 sacas por hectare na última colheita, bem acima da média estadual, que é de 62. Ele não imaginava que esse resultado seria possível, já que a compactação do solo dificultava o crescimento da lavoura. O jeito então foi buscar assistência técnica para saber como manejá-lo. A alternativa foi a introdução de produtos biológicos. Nós tínhamos a compactação alta de solo, aí nós tivemos que trabalhar com o biológico para soltar essa compactação de solo. Aí na primeira aplicação eu já vi resultado, porque eu tinha uma área remanescente de pastagem e a dificuldade minha de plantio foi grande. Aí o Sérgio trouxe essa iniciativa de nós usar o biológico para decompor essa palhada e soltar a terra, né? Foi ali onde eu vi o diferencial. Aí onde eu parti para toda a área no biológico para soltar a estrutura de solo que estava compactado. E aí agora nós começamos a partir para o biológico também no tratamento, já vai para 2 anos o tratamento de semente, para a gente ver que o resultado, ele no final, na colheita, ele aparece. Então a gente partiu para esse biológico para parar um pouco o químico na propriedade, que o químico prejudica muito o solo, né? O Sérgio, que o seu Lauri citou, é o representante da Biotrop na região, empresa que produz bioinsumos. É ele que auxilia na escolha dos produtos. E para melhorar a estrutura do solo e das raízes, foi preciso repensar o manejo, adaptando práticas de adubação e acrescentando produtos biológicos, entre eles um estruturador de solo e também um bioestimulante. Já faz uns 3 anos que nós estamos começando a fazer um trabalho aqui na propriedade do Laurica Mana, certo? Nós começamos com um produto para estruturação de solo, né, visando a descompactação do solo, porque na nossa região um dos grandes problemas é compactação de solo, né? Então nós viemos com esse trabalho de estruturação, como ele tem bastante cama de aviário, é um insumo, né, que a gente conseguiu aproveitar bem ele, tanto que ele já nem usa mais adubo químico aqui, tanto no soja quanto no milho safrinha, né? E junto com esses micro-organismos nós conseguimos essa estruturação. Aí pensando também no melhor desenvolvimento das plantas, nós começamos a trabalhar com os tratamentos de semente. A partir desse momento, então, nós utilizamos alguns produtos, né? Dentre eles micro-organismos que fazem o controle tanto de fungos e nematóides, né? E a partir agora das últimas safras, como o clima nosso aqui está bem adverso, nós começamos também a trabalhar com micro-organismos que vai ajudar na planta na circulação de água, e na proteção dela e no desenvolvimento. Então, visando isso, né, nós fizemos esse pacote e fomos buscar tecnologias que tem no mercado, né? E através disso, então, né, nós trouxemos alguns produtos da Biotrop aqui para estar trabalhando, né, especificamente na região. Com o investimento desses insumos, o produtor passou a lidar melhor com problemas como a falta de drenagem da água da chuva. Ano passado, pelo que a gente teve vizinhos que teve problema, chuvarada, dentro das bases morreu tudo soja. O meu não morreu, não tive esse problema porque a água ela se infiltrou, em questão de meia hora, o vazão estava cheio, secou. Não tive esse problema. Então ali já não perdi produtividade. Enquanto que os outros sofreram a seca, o meu não sofreu a seca. Como eu tinha uma base, estrutura de solo melhor, eu tive uma alta produtividade. Eu não posso reclamar do biológico, nem hipótese alguma. Eu até incentivo para quem puder usar o biológico. Eu acho que é a saída do futuro, talvez. A gente vê que esse é o caminho para altas produtividades. O tratamento das sementes é feito aqui mesmo na propriedade.
Segundo o produtor, o custo fica mais em conta e ele aplica somente os defensivos que avalia como necessários. Hoje a gente está pedindo a semente branca sem tratamento e acaba sendo feito o tratamento no dia de plantio na propriedade. A gente acaba tratando na hora do plantio, que aí a eficiência do material, que é do biológico, é muito maior na semente. E hoje o pequeno produtor ainda fica viável e já diria que é a única saída talvez para ter um ganho a mais na pequena propriedade. Você tira um pouco do valor lá da compra da semente para fazer o tratamento aqui, mas você ganha lá na frente. Exatamente, hoje a semente branca ela vem bem mais em conta, né? Bem mais barata que a semente tratada. E a gente viu que o tratamento feito na propriedade, pelo menos aqui, está dando resultado. Na parte de doenças e fungos de solo, a gente está trabalhando com micro-organismos bem específicos, né? Por quê? Porque cada micro-organismo, dependendo da sua cepa, ela tem a sua especificidade, né? Como aqui, e eu acredito que a maioria das áreas tem problema de nematóide, então nós trouxemos 2 micro-organismos para estar trabalhando especificamente nematóide e outro micro-organismo para estar trabalhando especificamente fungos de solo. Né? Porque o nematóide ele vai ser uma porta de entrada para as doenças de solo. E se o solo tiver com problema de compactação, isso é cada vez mais afetado, né? Principalmente regiões quentes como a nossa, né? Tem muita ocorrência de macrofomina, né? Então esses fungos de solo eles têm uma persistência alta, né? E dependendo das condições climáticas, né? Eles causam grandes prejuízos. Então pensando nisso, nós trouxemos essas tecnologias para estar diminuindo essa pressão tanto do nematóide quanto dos fungos de solo. Eu acho que todo agricultor é desconfiado, né? Uma coisa nova, você só vai investir naquilo que você tem certeza. Então o agricultor hoje ele tem a cabeça muito fechada, às vezes ele só quer ir no químico porque o químico tem resultado imediato. E aí é onde que às vezes a gente não aposta no biológico, porque às vezes o biológico precisa de 1, 2, 3 anos para ele começar a dar resultado. Mas aqui, como a estrutura do solo estava boa, já no primeiro ano já respondeu. Então eu aconselho que a pessoa que tiver a oportunidade, puder usar o biológico, eu aconselho que use, que dá resultado, pelo menos na minha propriedade está dando. E aqui no estúdio a gente segue conversando sobre insumos biológicos. E para isso a gente recebe a equipe Biotrop, aqui representada pelo Giovanni Ferreira, que é desenvolvimento de mercado da empresa. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Obrigado. Bom dia. A Aline Valente também está aqui com a gente, assistente técnica de vendas. Bem-vinda, Aline. Bom dia, obrigada. A gente acompanhou então aí a história, né, do uso de insumos biológicos do seu Laurica Amana no campo. E eu queria que vocês já começassem a explicar para a gente como esse uso dos insumos biológicos tem sido cada vez mais habitual aí entre as propriedades aqui no nosso estado. Giovanni, começando aí. Primeiramente, bom dia a todos, né? A utilização de biológicos acabou se tornando um pouco mais efetiva nos últimos anos por conta da entrega de resultados, né? A gente pega várias bactérias, produtos à base de leveduras e bactérias também que vêm nessa função de estruturação de solo, melhoria da qualidade, controle de nematóides. Então, essas entregas de resultados começaram a mostrar para os produtores, de certa forma, esses benefícios, né? E, portanto, o aumento dessa adesão, né? Então, facilitou muito com que eles trouxessem esses problemas para a gente, novas tecnologias surgindo, a fim da gente conseguir entregar para eles essas tecnologias, né? Muito bem. E essa entrega também, Aline, se deve muito por conta de como esse produto tem uma atuação agora mais acessível também, até mesmo armazenamento desses produtos, né? A possibilidade de mistura com agroquímicos, isso também é o que vocês veem. Sim, veio as ondas dos biológicos, né? Foram se passando. Então, no começo, você tinha um tempo de prateleira muito limitado. Então, hoje você já tem produtos aí com até 2 anos de shelf life. Então, e não precisa refrigeração também. Então, isso facilita tanto para o produtor quanto para a gente e para estar fazendo uso desses produtos biológicos. Facilitando e aumentando as possibilidades, isso, né? Isso aí. Giovanni, biológico é um negócio bem abstrato, né? Você não pega, o agricultor não pega, né? O que você relaciona essa aceitação do biológico pelos agricultores? Porque o Brasil é um país muito inovador, né? Quando chega uma tecnologia nova, o agricultor quer experimentar.
E parece que o biológico está subindo aí na estima dos agricultores brasileiros, né? Sim, com toda certeza. Se a gente pegar, né, o mercado de outros produtos, né, químicos, por exemplo, já é um mercado um pouco mais consolidado e, portanto, menos pessoas no campo, né? E se nós pegarmos hoje biológicos, por exemplo, hoje a equipe da Biotrop, só no Paraná, a gente tem aproximadamente 30 pessoas ali para estar atuando diretamente com o produtor. E essa entrega de campos de geração de demanda facilita muito isso, mostrar o resultado, como que está representado esse produto a campo e explicar de formas um pouco mais fáceis para o produtor, né? Algo mais palpável também na explicação facilita muito a nossa entrega para explicar a entrega dos biológicos, né? Aline, o agricultor está satisfeito com o biológico? Você acha que está correspondendo à expectativa do agricultor? Está. Tanto é que a gente consegue entrar no produtor dessa maneira. A gente faz campos de lado a lado, porque para alguns é muito novo ainda. Então você vai até o produtor, sugere fazer esse campo para ele, e você está acompanhando junto, vê o desenvolvimento tanto radicular quanto da parte vegetativa, e no resultado da colheita ele vê que o resultado foi satisfatório. Então a gente vai entrando no produtor dessa maneira, vai fazendo um trabalho de geração de demanda desta forma. Leva até o produtor, faz o teste, acompanha junto com ele para gerar essa demanda. Foi isso que a gente, desculpa professor, Não, mas pode. só para pegar o gancho, mas foi isso que a gente sentiu lá na propriedade do seu Lauri, também lá em Matelândia, porque há 3 anos ele começou o uso dos biológicos em diferentes segmentos aí, tanto para a estruturação do solo, controle dos nematóides e como bioestimulantes também, auxiliando na lavoura dele. Ele começou a perceber os resultados mais a longo prazo. E essa também é uma questão, né? Diferente um pouco do químico, o biológico ele vai ter esse desempenho dos micro-organismos ali um tempo um pouquinho maior, né, Giovanni? Sim, sim. Quando a gente pensa em biológico, a gente já pode pensar em residual, né? A entrega do biológico sempre vai perdurar um pouco mais do que um químico, por exemplo. Mas o que a gente vai ver muito em alguns produtores, né? Produtor que já tem um solo um pouco mais estruturado, uma matéria orgânica mais consolidada, a gente tem essas bactérias ali trabalhando por mais tempo. E além disso, a adição de micro-organismos no solo, a gente tem a ativação de uma biota nativa que já tinha lá. Então facilitaria muito para o produtor ele ver esse resultado, né? Aline, bioestimulante, bionematicida, em qual cultura não, qual área mais os bioinsumos estão atuando em relação à doença? Porque nós vemos nematicidas, né, nós vemos a cigarrinha do milho, né? Do milho. Onde você vê a sua percepção? Onde está mais atuante, onde está dando mais resposta? Eu acredito que nos nematóides, o que não é visto não é mensurado. Então, e o que não é mensurado a gente acaba tendo custo. Então, tudo que a gente identifica e consegue tratar, isso vira benefício e gera rentabilidade. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que seja nos nematóides aí uma atuação que a gente tem feito um trabalho muito bom e tem gerado um resultado muito satisfatório. Está consolidado praticamente para nematóides, né? Praticamente, né? E agora vamos fazer uma pergunta para o Giovanni. Giovanni, o bioinsumos parece mais fácil recomendar nos órgãos oficiais, né? Ele é recomendado para uma cultura ou para uma determinada doença ou para uma determinada situação? Perfeito, excelente pergunta essa, que é uma dúvida que surge muito, né? Hoje, quando a gente pensa em biológicos, a grande maioria dos produtos eles são registrados por alvo. Então, vamos pensar em um controle de uma determinada doença. Se essa doença tem incidência na soja e tem incidência, por exemplo, no tomatinho cereja, nós podemos fazer o mesmo produto biológico, de acordo com o alvo biológico que ele vai estar fazendo o controle. Quando nós pensamos em um exemplo para estimulação de crescimento, uma bactéria muito clara disso é o azospirilo, nós podemos fazer, já é muito consolidado, na soja, no milho, no trigo, fazer o azospirilo. Então, essa parte de estimulação de crescimento é muito mais voltada para a cultura e não de acordo com o alvo, né?
Agora eu vou fazer uma pergunta mais genérica, né? Veja bem, toda vez que fala bioinsumos, a gente está pensando na terra, certo? Então, quando fala bioinsumo, eu estou pensando que eu estou colocando organismos, micro-organismos que na terra vai equilibrar também. Mas o que a gente está vendo é que a maioria dos bioinsumos está relacionado a um determinado foco, doença e tal. A parte física, química da terra, está sendo esquecida um pouquinho disso aí? Não, porque toda vez que a gente mexe com o biológico, com o bioinsumo ali, a gente vai estar tendo uma ativação da biologia natural do solo. Esses bichinhos do bem, né, como a gente gosta de falar, eles vão chamar novos bichinhos também que estão ali por um processo que se chama quimiotaxia. As plantas recrutam esses carinhas aí e a gente tem um benefício significativo. Imagine bem que nós tendo esse recrutamento de bactérias para dentro da planta, vários exudados, tanto bacterianos, fúngicos e da própria planta, a gente vai aumentar essa estruturação do solo. São novas proteínas, um exemplo muito claro é a glomalina junto com fungos micorrízicos. Então a gente começa a expandir muito mais e a gente consegue ter interações entre química, física e biologia do solo só mexendo num fator que é o fator biológico. É que a gente pensa sempre, né, você está falando assim, não, vamos atacar a tal doença do tomate, né? E se a gente pensar bem, se o solo estiver bem equilibrado, ele vai dar uma planta mais sadia vai resolver boa parte desse problema, né? Certamente. Isso daí. Uma pergunta bem simples. O que é bioestimulante? Definição, vamos lá. Bioinsumo é todo e qualquer produto de origem natural, ou seja, vegetal, ou microbiana, que é usado para estimulação do crescimento vegetal ou para um biocontrole. Então essa seria a definição de bioinsumos, uma bem mais simplória. Bioestimulante. Né? Isso, os bioestimulantes também. Só uma pergunta agora mais clássica, mais geral. Nós sabemos que a Embrapa ela é detetora de várias cepas aí né, desses bioorganismos, né, micro-organismos, né? Como que a Biotrop está? Ela tem suas cepas próprias, seu desenvolvimento próprio, ou ela tem que recorrer, ou ela recorre à Embrapa em si? Não, excelente pergunta. Hoje, nós temos um projeto que chama Projeto Nimbus, onde nossos pesquisadores, eles saem para diversos biomas do território nacional e isolam micro-organismos de caule, de folha, do próprio solo, que vivem de forma saprofítica ali, por exemplo, de resto vegetal, e trazem para dentro do nosso laboratório, lá na BioOracle, que é o oráculo dos biológicos, e a gente faz esse sequenciamento e começa a ter potenciais biocontroladores ou potenciais estimulantes. A partir daí é feito todo o sequenciamento genético até a gente determinar essa cepa, e essa detenção é uma cepa exclusiva da Biotrop. Tanto que muitos de nossos produtos hoje são de origem própria de vocês. São patenteados pela Biotrop. É que cria-se uma certa expectativa, né? Porque a Embrapa realmente era uma empresa de pesquisa de vanguarda, né? E nós sabemos que ela tem bastante bancos germoplasmas daí, né? Sim. Mas você não pode depender só de uma empresa, né? Tem que criar seus próprios bancos de germoplasma, né? Certamente, né? Aline, o que você acha do bioinsumos? Ele já está consolidado praticamente, mas você acha que ele está crescendo, está estagnado? O que você está sentindo dessa situação? É um mercado que está em ascensão. Até temos dados que a Crop Life mesmo divulgou que desde 2020 para cá teve um crescimento anual de 20%. Então é um mercado que... Ascensão. O agricultor está acreditando, então, Sim, e está comprando essa ideia e está usando o biológico. Giovanni, e o Brasil é líder, né, mundial no uso de bioinsumos, e o que a gente tem visto aí são oportunidades, né, se comparados ao mercado dos químicos, ainda está bem menor o uso dos biológicos, mas isso representa oportunidade também, né, nesse quesito da sustentabilidade, da readequação do uso, né, desse tipo de insumo biológico. Sim, com certeza. Se nós pegarmos hoje a expressividade, né, de um mercado químico contra o mercado biológico, ainda a gente está um pouco abaixo ainda, né, em termos de faturamento. Mas o que nós vemos é esse mercado começando a se igualar. Um ponto importante, que biológico ele está entrando como uma ferramenta de manejo, né, algumas moléculas com certa resistência, tanto pensando em doenças quanto em pragas, e o biológico conseguindo atuar em conjunto com essas moléculas,
Então, isso daí é tecnologia, né? Permitir as misturas com agroquímicos, nós começamos a gargar novos resultados, né? Como a Aline comentou, né? Um mercado que vem subindo 20% ao ano. A Biotrop, ela tem um crescimento um pouco mais significativo, chegando anos até de 50 e uns quebradinhos por cento, não vou lembrar o dado certo agora, mas conseguimos galgar esses pontos aí. Portanto, o que nós começamos a ver, né? Que esse crescimento do biológico se dá muito a incentivos que vai começar a surgir agora, como já vem sendo discutido um plano safra com intenção de utilização de biológicos, ou soja carbono zero, que já é uma realidade, e até mesmo empresas de químicos que, de certa forma, aboliam o uso de biológicos, hoje detendo algumas empresas de biológicos, entrando nesse segmento aí, visto a importância que está trazendo tanto financeira quanto ecológica, né, para uma produção mais sustentável. Um equilíbrio até para sustentar o químico, né? Porque o químico por si só não conseguiria talvez chegar lá na frente, né? Então você ficar tão estável, né? Sim. Com o biológico você pode dar uma sustentação melhor, né? Então isso seria talvez a razão dos químicos terem entrado com o pé direito nos biológicos, né? Sim, uma das razões. Falta de moléculas novas também no mercado, então o químico também, o biológico também entra nessa onda com mecanismos de ações diferentes, né? Ali. Para trazer mais produtividade ainda. Mais oportunidade. Mais isso oportunidade, qualidade para esse solo, né? Isso que a gente Claro, tem acompanhado aí. Manejo. Muito bem. Aline e Giovanni, obrigada pela participação aqui com a gente. Esperamos encontrar vocês da Biotrop lá no City Farm, né, no final de novembro. E, mais uma vez, a gente está de portas abertas aí para a equipe de vocês sugerirem novas reportagens com o uso de biológicos. Até uma próxima, Giovanni. Muito obrigado. Aline, a gente se vê. Obrigada.